Salve, salve, rapaziada. Terceiro almanaque da Libertadores no ar. E hoje falaremos sobre o campeão colombiano, o Deportivo Pereira. Equipe desconhecida para você? Para mim também era. Fui estudar um pouquinho, fui pesquisar sobre a história do Deportivo Pereira, mas antes se inscreva no canal, tá bom? Dê essa força aqui pra gente do R-City. Passamos dos 300 inscritos nos últimos dias, uma marca importante para quem, assim como o canal R-City começou do zero, sem muita divulgação, então é muito importante alcançar esse número, mas óbvio, queremos ir mais longe, então precisamos de vocês para bater nossas metas, para conquistar nosso espaço aqui no YouTube falando sobre futebol, tá bom? Dessa força pra gente e muito obrigado a você que está na audiência. Só deixa eu corrigir aqui porque o burrão colocou outro overlay aqui. Vamos lá, Almanaque da Liberta. Agora sim. E hoje falaremos sobre o Deportivo Pereira, equipe que foi campeã pela primeira vez na história do campeonato colombiano. Deportivo Pereira, que é uma equipe que tem 79 anos, conquistou o título nacional em 2022. E pela primeira vez, a equipe chega a uma competição internacional. Isso mesmo que você ouviu. Pela primeira vez, o Deportivo Pereira chega em uma competição internacional. Nunca chegou em Sul-Americana, Libertadores muito menos. Então, 2023 é um ano histórico para a equipe de Pereira, uma cidade lá da Colômbia. E o Deportivo Pereira tem uma história muito interessante. Uma equipe que passou por altos e baixos, muito mais baixos nos últimos anos do que altos. E antes disso, os únicos títulos que essa equipe conquistou foram de segunda divisão nacional. Foi no ano de 2000 e 2019, né? Conquistou a Série B da Colômbia. E a atual campeã nacional vem da pequena, tá aí os jogadores, ó, comemorando o título inédito. Imagina a festa que foi lá na Colômbia para a equipe que conquistou o título inédito, né, do campeonato colombiano e, obviamente, garantiu a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. Aí é uma foto da cidade de Pereira. A cidade de Pereira, ela é uma cidade pequena com 460 mil habitantes, está no interior da Colômbia, é uma cidade que tem como principal destaque as plantações de café. Então é uma cidade bem interiorana mesmo, uma cidade que vive da agricultura. E após 8 anos na segunda divisão colombiana, o Deportivo Pereira ele acabou chegando na final da Copa da Colômbia no ano passado, mas antes dessa final da Copa da Colômbia, o Deportivo Pereira ele quase decretou falência, tinham muitas dívidas, altos salários atrasados, aliás, altos salários não, salários atrasados, o que dificultava muito um acesso do Deportivo Pereira, tanto que a equipe passou 8 anos na segunda divisão e em alguns momentos foi até colocado em pauta o clube decretar a falência, mas felizmente conseguiram se reorganizar administrativamente e chegou ao título inédito. E antes desse título muito importante, o Deportivo Pereira, como eu estava dizendo anteriormente, chegou na final da Copa da Colômbia de 2021. E a equipe deixou para trás, já mostrando uma força, uma organização maior, deixou para trás o Júnior Barranquilla e o Tolima, equipes muito tradicionais lá do futebol colombiano, porém, na final acabou sendo derrotado para o Atlético Nacional, outra equipe de muita tradição. Mas em 2021 já mostrava que o Deportivo Pereira vinha em um amplo crescimento, era uma equipe que vinha se destacando e queria surpreender nos próximos anos, e foi o que aconteceu em 2022. E o principal destaque da campanha vitoriosa em 2022 foi esse cara aí,
é o atacante Leonardo Castro. Ele marcou 15 gols no Campeonato Colombiano e foi o principal artilheiro da competição. Inclusive, ele marcou um gol na final, no primeiro jogo, e até o momento, até o dia da gravação desse almanaque da Libertadores, o Leonardo Castro ele permanecerá para 2023 e será o principal jogador da equipe para essa disputa inédita de Libertadores. Então, você que está assistindo esse almanaque da Libertadores, talvez seu time irá jogar contra o Deportivo Pereira. O Leonardo Castro é o cara do ataque, é um cara muito perigoso, então precisa ter atenção nesse atacante, porque o cara sabe fazer gol. E outro destaque é na meiuca. Aí o jogador, quando ele assinou com o Deportivo Pereira, é o meia Brian Muniz. Ele tem 22 anos apenas, é um jovem jogador, e ele iniciou sua carreira na atual campeã da Colômbia. Ele iniciou sua carreira no Deportivo Pereira. Nesse ano que passou, em 2022, ele marcou 10 gols e também é uma peça garantida na Libertadores de 2023. Outro jogador para os clubes brasileiros, para sua equipe observar, porque o Brian Muniz é um jogador de meio campo muito perigoso. E além disso, além de manter os jogadores, o Deportivo Pereira foi para o mercado e até o momento o principal jogador contratado é um jogador que já passou pelo futebol brasileiro e é o Jesus Cabreira. O Jesus Cabreira, ele já atuou no Cuiabá, como está aí ele vestindo o manto do Cuiabá, mas na temporada de 2022 ele estava no Júnior Barranquilla da Colômbia e ele atuou em 44 partidas pela equipe colombiana, marcou um gol e deu 6 assistências. Então fica claro que ele é um meio-campista mais de organizar a jogada, aquele 10 clássico que dá um bom passe, que tem um passe mais qualificado. E no Cuiabá ele atuou em 2021, mas ele atuou apenas em 10 partidas e deu 2 assistências. Teve uma passagem bem rápida, uma passagem relâmpago pelo Cuiabá e voltou ao seu país de origem, voltou para a Colômbia e no Júnior Barranquilla teve uma temporada um pouquinho melhor. Vamos ver se em 2023 o Jesus Cabreira será esse cérebro do meio de campo do Deportivo Pereira. Então, vem chegando reforços, vem mantendo, né, os principais jogadores da temporada passada, vem fazendo o dever de casa o Deportivo Pereira, que óbvio que o foco principal é manter os jogadores que conquistaram o título inédito colombiano e trazendo alguns reforços pontuais para reforçar o elenco para a Libertadores. E óbvio, é um ano muito importante, um dos anos mais importantes da história do Deportivo Pereira, até porque é a primeira competição internacional da história. E o professor desta equipe, né, o Mister, que vai organizar, motivar essa equipe, é esse cara aí, ó, tá aí segurando a taça do campeonato colombiano, é o Alejandro Restrepo. Tem 40 anos de idade, um jovem treinador, vem dessa geração de novos treinadores, e o colombiano ele já comandou o Atlético Nacional por 4 temporadas, então comandou uma das principais, se não a principal equipe colombiana do momento, o Atlético Nacional, e ele chegou no Deportivo Pereira nessa temporada e é apenas a sua segunda equipe na carreira. Trabalhou em 2 equipes e já conquistou o Campeonato Colombiano pelo Deportivo Pereira e, além disso, conquistou a Copa da Colômbia em 2021 pelo Atlético Nacional. Lembrando que foi contra o Deportivo Pereira e foi uma final até fácil para o Atlético Nacional, com todo respeito aos admiradores do Deportivo Pereira. No primeiro jogo, o Atlético Nacional venceu por 5-0, então no primeiro jogo o Atlético Nacional já matou a competição, e no segundo jogo, que o Atlético Nacional já entrou relaxado, deve ter entrado bêbado já para o jogo, porque já tinha conquistado o título, era tudo festa. Perdeu para o Deportivo Pereira por 1-0, mas o título já estava garantido para o Atlético Nacional. Então esse cara aí, o treinador, o Alejandro Restrepo, é nome importantíssimo, já se torna um dos principais treinadores colombianos da atualidade, até porque em 2021 conquistou uma Copa da Colômbia pelo Nacional e em 2022 conquista um título colombiano
inédito na história do Deportivo Pereira. Então esse cara já marcou seu nome na história do futebol colombiano, e equipes brasileiras, né, equipes brasileiras que gostam de trazer treinadores estrangeiros, tá aí. O Alejandro Restrepo é jovem, é vencedor, 2 títulos em 2 anos, então é um cara que, quem sabe, daqui a um tempinho as equipes brasileiras estarão observando o trabalho do colombiano de apenas 40 anos de idade. E a casa do Deportivo Pereira é o estádio, tá aqui na minha anotação, vamos lá, Hernán Ramírez Villegas. Tá na cidade de Pereira, né? Casa do Deportivo Pereira, e tem capacidade para 30.297 torcedores. Um estádio bonito, um estádio grande na cidade de Pereira, que cedia os jogos do Deportivo Pereira. Por diversas vezes, grandes equipes da Colômbia acabam atuando aí, como o Tolima, quando está com seu estádio impossibilitado de levar partidas, o Júnior Barranquilla, principalmente, o Júnior Barranquilla que levou recentemente uma partida contra o Internacional. Então, é um estádio que é muito utilizado, principalmente pela estrutura que tem. Então, é um bom estádio, que será a casa que, quem sabe, será o caldeirão da torcida do Deportivo Pereira contra as equipes nessa Libertadores inédita em sua história. Então tá aí, esse é um resuminho. Não dá para falar muita coisa do Deportivo Pereira, o almanaque é da Libertadores, mas equipes que disputam a primeira vez na história, não tem muita história, não tem história de Libertadores, não tem nem muito o que falar. Então a gente fala como a equipe chegou na Libertadores, quem são os jogadores que podem se destacar nessa Libertadores. Foi isso. Trouxemos algumas informações, espero que você que esteja acompanhando tenha uma noção, saiba quem seja um jogador perigoso. Então, quando você for assistir o jogo, você já vai ter um pouquinho de noção, vai falar, pô, não, o meio-campo que eles contrataram, né? Eles contrataram um meio-campista que já jogou no Brasil, que foi o Jesus Cabreira. Tem outro meia também que jogou muito ano passado, que foi o Brian Muniz. Então, você já conhece um pouquinho do Deportivo Pereira, caso sua equipe enfrente essa equipe colombiana, que é a primeira participação na Libertadores. Equipe que fica na pequena cidade de Pereira, com pouco mais de 400 mil habitantes, e conquistou o principal título da Colômbia. Então chega cheio de moral, até porque o futebol colombiano é um futebol tradicional na Libertadores. Recentemente conquistou um título de Libertadores com o Atlético Nacional. Então uma equipe da Colômbia obviamente merece respeito e merece toda a atenção. Então vamos ver como será essa campanha do Deportivo Pereira em sua primeira Libertadores da história. É isso, rapaziada. Esse é o vídeo de quinta-feira aqui no R-City. Mais um vídeo cumprindo a promessa, um videozinho por dia, trazendo conteúdos de equipes nacionais e internacionais. Espero que vocês estejam curtindo, tá bom? Grande abraço a todos, curtam o conteúdo e se inscrevam no canal. Grande abraço a todos e até a próxima.